Bem, estou aqui no Auth Controller novamente e o método que eu vou implementar aqui para verificar se o token é válido ou não, ele vai ser um pouco diferente, porque os outros métodos que eu tenho aqui sempre eles retornam, retorna um usuário, né? Aí esse cara vai ser diferente. O que ele vai fazer? Se o token for válido, ele deve permitir com que o meu usuário acesse algum outro serviço, ou seja, ele vá para frente na minha aplicação. Para ilustrar isso, antes de implementar essa verificação, a gente vai implementar aqui um servicinho que não vai fazer basicamente nada, tá? Mas digamos que é um serviço que ele não posso servir ele sem ter autenticação. Para ilustrar ele, eu vou criar aqui o meu serviço, auth.get, e aqui eu vou chamar de Sidney's _secret, tá? É o segredo do Sidney. Então ninguém que não tenha o acesso, devido acesso, deve acessar o segredo do Sidney. Então vou colocar aqui um res. Esse serviço só vai retornar o meu segredo, não vai ter nem acesso a banco. Então basicamente esse serviço vai retornar aqui um res JSON, aqui dentro a secret message. Antes aqui o auth router. E aí vamos para a mensagem secreta, né, do Sidney, o segredo do Sidney. Então o segredo do Sidney é: My subscribers are the best. They are amazing. Vou colocar aspas duplas para não quebrar a string ali. Então esse é o valioso segredo do Sidney, né? Meus inscritos são os melhores, eles são incríveis. Só que não é qualquer um que deve acessar esse serviço, apenas pessoas autorizadas, ou seja, pessoas, né, ou aplicações, no caso, né, aqui como a gente está falando de serviços, que já tem acesso aqui à minha API. Então eu preciso implementar um método que não só verifique se o token é válido, mas também ele ofereça acesso, ele deixe o cara acessar o serviço caso seja válido, ou caso contrário já retorna uma devolutiva aí de, não pode, né? Então vamos lá para o Auth Controller e a gente vai implementar aqui este novo método, que eu vou chamar de Verify Token. Então aqui, como ele vai ter que trabalhar mais ou menos como um middleware ou algo do tipo, né? Ou seja, eu invoco o serviço, mas antes dele acessar o serviço, por trás, baixo dos panos, ele vai acessar esse método. Então ele precisa receber a requisição e a resposta. Só para deixar bem explícito aqui, eu vou falar que esse REC é o request lá do Express e esse res é o response lá do Express. E o que a gente devolve aqui? Eu não vou colocar nenhum tipo de retorno porque tem esse problema, né? Se der certo, ele vai invocar aqui o que era para invocar, né? No caso, no nosso teste é o serviço da mensagem secreta, e caso contrário, ele devolve. Então, para que ele consiga invocar esse próximo serviço, esse próximo destino, a gente tem que receber aqui também um camarada chamado next. E aí a gente tem um tipo lá no Express chamado de next function. Então, aqui a gente tem que pegar o token dele. Mas como que vem este token, né? Quando a gente for criar lá o token, esse token ele vai nos headers da requisição. E ele tem o tal do bearer lá, que a gente vai ver já já. Então, vamos primeiro tentar recuperar esse token. Então, eu vou pegar aqui o meu token, tá? Eu não vou criar ele como constante, porque eu vou dar uma alterada nele. Token, e eu vou pegar aqui minha requisição. No array de headers, eu vou buscar um cara chamado authorization, tá? Então, quando a gente enviar esse token, ele vai estar encapsulado aqui nesse cabeçalho aqui chamado authorization. Ele tem que ser exatamente este nome aqui. Então, aqui vamos verificar se existe esse token, né? Se tá aqui. Então, se ele existe, eu tenho um problema pelo seguinte, porque esse token ele vem assim, ele vem com esse texto aqui, bearer, a requisição vai montar esse texto, né, bearer, espaço, e aí eu vou ter aquele código tal, hexadecimal gigante lá, que é o meu token. Então, o token mesmo é a partir daqui para frente, tá? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres que não me interessam. Pensando na string aí como um array de caracteres com índice baseado em 0, então tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e a partir aqui do oitavo que me interessa. Então eu preciso arrancar essa parte que não me interessa e pegar só a parte que interessa do token. Então eu vou pegar aqui token, recebe. Na verdade eu acho que não tem os dois pontos, né? Eu acho que é só bearer espaço. E aí então eu vou pegar aqui token, e aí vou pegar a substring a partir aqui do índice 7 até
o token.length, ou seja, até o final do token. Agora sim eu tenho o token bonitinho. Bem, com isso eu consigo verificar, né, validar esse token. Basicamente, para validar o token, eu tenho que ver se ele é um token válido, né, e se ele não expirou. Então é um pouco complicado fazer isso no braço, tá? Por sorte, lá a nossa biblioteca, lá o JSON Web Token, já tem uma função que faz esse trabalho para gente. Então, como é que funciona o processo? Eu vou importar lá do JSON Web Token, import from JSON Web Token. Eu tenho aqui um cara chamado Verify. E esse Verify, ele funciona da seguinte forma. Eu invoco aqui o Verify, passando o token. E o nosso secret, né? Então ele precisa daquele secret, o nosso secret da aplicação, para poder verificar se o token é válido, né? Se é um token da nossa aplicação, né? Então eu vou passar aqui o secret. Vou já pedir para ele importar lá. Então ele importou lá em cima o secret para mim. A forma como ele funciona é da seguinte. Se for verificado, seu código vai continuar. Se deu algum problema de verificação, ele lança uma exceção. Ou seja, se o token não for válido, ele vai lançar uma exceção. Então, esse código vai ficar da seguinte forma, tá? Eu vou encapsular isso aqui com try, catch. Então, vou colocar aqui o catch, error. E é bem curioso, né? A forma como ele funciona. Então, basicamente, se ele sobreviveu a essa linha sem lançar exceção, quer dizer que o token foi validado, tá? Eu não gostei muito dessa implementação deles, eu preferi algo mais true ou false, né? De repente, ok, não sei, um status como a gente fez, mas enfim, o importante é que ele funciona. Então, no caso aqui, se ele foi verificado, se tá tudo ok, eu tenho que deixar ele passar. Como que eu deixo ele passar? Invocando a função next, que a gente recebeu lá em cima, ou seja, executa aí, né? Chama o próximo destino, manda aí, pode passar, né? Basicamente. Eu não preciso necessariamente capturar o erro aqui, por quê? Porque o que me importa é, se caiu no catch, não deixa passar. E como a gente já vai ter que implementar aqui, nesse restante aqui, se ele não entrou no if, né? Se ele não sobreviveu, eu vou ter que fazer alguma coisa que é basicamente falar, ó, filho, não dá, tá? E quando eu invoco esse next, meio que eu já sumo daqui, né? Eu saio daqui. Então aqui eu vou dar um res status, de novo, 401, e aí a gente pode mandar aquele status novamente, que nem a gente fez lá anteriormente. Então, JSON, abre aqui, abre chaves, message, e aqui a gente vai pegar aquele status lá, tive que importar porque não tinha usado ele aqui dentro ainda, então not authorized. Beleza, então já tenho o meu método que faz a verificação aí, ver se o token, vê se veio o token, né, e se o token é válido. Então eu tenho que agora usar ele como interceptor ali, lá no meu roteador. Então como é que eu faço isso? Bem, e aqui a gente vai ter que colocar esse método que faz a verificação aqui no meio, né? Só que agora eu lembrei de um detalhe que vai impossibilitar aqui o que eu fiz, tá? Porque qual que é o problema? Eu coloquei essa função, né, dentro aqui, esse método dentro do auth controller, né? Mas eu tenho só um probleminha aqui, que é o seguinte. Quando eu carrego esse script, esse auth.ts na minha aplicação aqui, não necessariamente eu já conectei com o banco de dados. Então, o que eu preciso fazer? Eu só poderia, né, instanciar o meu auth controller após ter a conexão com o banco de dados. E qual que é o problema? No meu roteador, eu teria que instanciar agora esse controller aqui antes, né, dele chamar algum serviço. Então, nesse momento, eu ainda não conectei no banco. Então, vai dar um problema. Como que eu posso resolver isso? Bem, então como que eu posso resolver esta questão, né? Bem, de várias formas, mas a mais prática é, basicamente, todos esses métodos que eu tenho aqui, né, menos o Verify Token, ele depende da instância. Então, eu tenho que instanciar um objeto de auth controller, por quê? Para que execute o construtor e instancie, né, inicialize o meu Entity Manager, que só pode ser inicializado depois que eu startei a aplicação e ele conectou com o banco de dados. Então, no meu caso, se a gente prestar atenção, o Verify Token ele não faz acesso ao banco de dados, ele não depende do banco de dados. Então, eu não dependo de criar uma instância desse auth controller para poder ter a conexão com o banco de dados e usar ele. Então, a solução simples é simplesmente deixar ele como estático. Então, quando eu deixo o método como estático, eu posso acessar este método sem a necessidade de ter uma instância. Então, não preciso criar uma instância, eu acesso por meio da classe diretamente. Então, eu vou vir aqui e no meio aqui, né, desses dois caras, eu vou criar aqui, eu vou colocar aqui a classe auth controller, ponto, e aí eu vou ter acesso aqui, ó, ao método estático verify token, tá? Vou olhar aqui, nenhum erro.
E vamos agora testar isso, né? Então eu quero acessar aqui esse Sydney Secret, tá? Vou lá pro Insomnia e eu vou criar aqui um novo request. As requests eu criei em português, vou criar essa em português também, né? Que é descobrir o segredo do Sydney. É um método via GET. Vou mandar aqui um create. E antes de eu descobrir o segredo do Sydney, vamos realizar um login aqui, né? Então eu vou mandar um send e aí eu vou copiar aqui, ó, esse token, né? Então, selecionei o token inteiro. E agora, lá no Descobrir o Segredo do Sydney, vamos colocar aqui minha URL base, que eu já tinha cadastrado, /auth. Tá tudo na mesma rota, eu fiz só para conveniência para testar. E aí eu tenho um serviço chamado Sydney's Secret. Aqui eu preciso passar o token, então eu vou vir aqui nessa aba auth, eu vou clicar nessa barrinha e aqui eu tenho uma autorização aqui via um bearer token. Cliquei aqui. E aqui eu vou colar o meu token. Vou mandar aqui um send e tá lá, ó, o segredo do Sydney. Legal, né? Mas e se eu tirar esse token? Não vou nem tirar o token. Vou vir aqui no final, ó, e vou apagar o último caractere do token. Pá! E vou mandar um send. Usuário não autorizado. Beleza? Então, se não tiver o token bonitinho, não tem acesso. Quando devolvi, tá lá. Legal? Então, tem aqui um exemplo de rota protegida por token. Bem, o que acontece quando o meu token expira? Então, vamos aqui, de propósito, vou lá no Auth Controller, né? E lá no Register, e lá no... Aliás, de propósito, eu vou lá no meu roteador, lá onde eu crio, né, o meu segredo. Lembra que eu mostrei aqui o padrão, né, de tempo, né? E se a gente olhar aqui, ó, tem um padrão de segundos. Então, eu vou pegar aqui, ao invés de 5 minutos, vou colocar 5 segundos, beleza? Então, faz de conta agora que a política aqui, né, de autenticação, ela trabalha com tokens que expiram em 5 segundos. O meu token provavelmente ainda está valendo. Então, vou chegar aqui e vou realizar login novamente. Então, realizar login, vou copiar isso aqui, vou vir aqui no... Descobrir o segredo dos... Aliás, 5 segundos não vai dar tempo, né, gente? Vamos colocar aqui, para dar tempo hábil para fazer tudo isso, 20 segundos, né? Beleza, senão não tô tão rápido assim. Tá, startou. De novo, né? Vamos realizar o login, send. Vou copiar aqui o meu token. Vamos aqui para dar tempo, Sydney. Descobrir o segredo do Sydney, bearer, Ctrl A, apaga, Ctrl V, send. Beleza. Vamos esperar alguns segundos. E ó, usuário não autorizado. Expirou o token, né? Então, basicamente, você tem a implementação de token aqui com expiração, e aí, dessa forma, você vai conseguir controlar o acesso à sua aplicação. Bem, num vídeo futuro eu vou mostrar como você consumir esses tokens, né? Então vou pegar um app que a gente implementou aqui no canal, né? O Julius App, que a gente fez com o Vue.js. E aí eu já aproveito para mostrar como trabalhar com controle de rotas lá no Vue, né? Quem se interessa lá por front-end. E também mostrar como trabalhar com esse token para você controlar tanto o login, né? Ter uma autenticação. E também controlar ali, usar o próprio token para controlar o acesso à página, se você pode ou não acessar uma página, beleza? Mas isso é assunto para uma outra aula. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Um grande abraço e até mais.